Olá pessoal do nono ano, vamos dar início à nossa aula de Geografia, fazendo a correção da nossa 7ª atividade, onde falamos sobre o mundo pós-Guerra Fria, ou seja, sobre a nova ordem mundial. E após assistirmos à videoaula, vamos para a primeira questão. Sobre as ordens mundiais ao longo da história, devemos marcar a VOF e assinalar também a alternativa com a sequência correta. Então vamos para a primeira. Até o século XX, antes das duas grandes guerras, havia uma ordem mundial multipolar com várias potências coloniais rivalizando entre si, tendo o Reino Unido como a mais poderosa. Essa afirmativa é verdadeira. Temos aí o período da hegemonia europeia, onde vários países se destacavam ao longo da história, Portugal, Espanha, a própria Inglaterra na época da industrialização, enfim. Verdadeira. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, duas superpotências passaram a dividir a supremacia mundial, os Estados Unidos e a Alemanha. Essa vai estar falsa, porque não foi a Alemanha, e sim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse aqui vai estar errado. Em 1945, houve a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Bom, esse aqui mais uma vez vai estar errado. O Muro de Berlim ele foi derrubado em 1989, na verdade, tá? Em 1991 foi o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, aí foi que acabou. 1945 marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é falso essa afirmativa que caiu o Muro de Berlim nesse período. A fundação da União Europeia e o vertiginoso crescimento econômico da China, passando a rivalizar com os Estados Unidos, deram impulso ao estabelecimento de uma ordem mundial multipolar a partir da década de 90. Essa correlação das maiores forças econômicas mundiais conta ainda com o Japão, importante potência asiática, e com a ascensão dos países emergentes, entre eles o grupo chamado de BRICS, do qual o Brasil faz parte. Essa afirmativa vai estar verdadeira, então ficamos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E a resposta do primeiro vai estar na letra C. O segundo, a ordem mundial baseada na bipolaridade foi desmontada durante os anos de 1990, com o término da Guerra Fria. Compõe-se um novo cenário político, econômico e social, no qual, bom, nesse segundo, a gente vai verificar que a resposta vai estar na letra E. Esses conflitos, eles deixaram de ter uma conotação ideológica entre o capitalismo e o socialismo. O que veio a se destacar, na verdade, é o crescimento econômico desses países, certo? Então, a resposta do segundo vai estar na letra E. Terceiro, de acordo com o texto, quando surge a nova ordem mundial, desaparecem os países de primeiro, segundo e terceiro mundo e acaba a Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria acabou com o fim da ex-União Soviética. Os Estados Unidos não tinham mais um inimigo, um arqui-inimigo, tá? E com isso também surgiu o fim dos países denominados de segundo mundo, que eram os países socialistas. Se ele não é mais usado esse termo de segundo mundo, o primeiro mundo, em vez de ser países capitalistas, ficou denominando os países desenvolvidos. E os países de terceiro mundo, em vez de ser países capitalistas subdesenvolvidos, ficou representando simplesmente países subdesenvolvidos. Então, realmente desaparece essa classificação de países em primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Deixou de ser usado. Não havia mais razão de ser, já que não havia mais os países de segundo mundo, e a resposta do terceiro vai ser a letra A. Quarto, com o fim da Guerra Fria, o sistema econômico utilizado no mundo, com pouquíssimas exceções, é o capitalismo. Estamos vivendo uma hegemonia econômica do capitalismo, onde pouquíssimos países apresentam outro sistema econômico. O quinto, sobre a nova ordem mundial, assinale a segunda coluna de acordo com a primeira. Quando a gente fala sobre a economia mundial, nós vamos perceber que o mundo hoje se apresenta de forma multipolar. Temos vários polos de poder: os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão,
a China que vem despontando nos últimos anos. Agora, quando eu falo das economias, mas também falo das questões militares, nós vamos ter um mundo unimultipolar. Porque os Estados Unidos ainda é a maior potência militar do mundo. Os investimentos em armamentos e tecnologias bélicas dos Estados Unidos não tem nem comparação com o restante do mundo. Então, a maior potência militar ainda é os Estados Unidos. Mas quando eu falo da economia, ele é multipolar por isso, porque tem vários polos de poder, como foi dito na primeira questão. E a letra C, como foi falado, na questão militar, ainda os Estados Unidos é a maior potência, então ele continua sendo unipolar. Sexto, podemos dizer sobre a nova ordem mundial, com exceção de... Bom, eu posso dizer que houve nessa nova ordem mundial a extinção da bipolarização. Hoje a gente não fala mais na disputa entre os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. A gente pode dizer que nessa ordem mundial existe uma multipolarização com vários centros de poder que surgem, destacam-se três, como os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, a China. Eu posso dizer também que essa nova ordem mundial é marcada pela globalização, pela grande presença de empresas transnacionais e pela formação de blocos econômicos que causam um desenvolvimento regional muito grande. O que eu não posso dizer é que a nova ordem mundial, ela aumentou as chances de acontecer uma terceira guerra mundial, tá? Então, isso daí vai estar errado. A única alternativa errada é a letra D. O sétimo, no mundo multipolar pós-guerra, eu não posso afirmar que... Bom, eu não posso afirmar que o poder está medido na capacidade bélica, tá? Porque, na verdade, o que vai importar hoje é a capacidade econômica, a disponibilidade de capitais, os avanços tecnológicos, a qualificação de mão de obra, o nível de produtividade, o nível de competitividade. Então, a única alternativa errada vai estar na letra A. A gente também deve ver que após a Guerra Fria, os blocos econômicos como o Mercosul, NAFTA, a União Europeia, eles proliferaram e promoveram um desenvolvimento e fortalecimento regional das economias. Eu também posso dizer que na nova regionalização, o mundo passa a ser dividido em norte, para os países desenvolvidos, são conhecidos como os países do norte, enquanto que os países do sul é denominado aqueles países que são subdesenvolvidos. E a gente pode afirmar também que os novos conflitos mundiais, ou seja, não temos mais o arqui-inimigo no socialismo. E sim, hoje, esse arqui-inimigo do mundo passou a ser o terrorismo, principalmente após os atentados terroristas de 11 de setembro que aconteceram nos Estados Unidos. Então, a resposta do sétimo vai ser a letra A. O oitavo, assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em brancos. A nova ordem mundial reduziu drasticamente, ou acabou quase que completamente, o perigo de uma terceira guerra mundial, mas não conseguiu reduzir as desigualdades sociais e regionais, os sentimentos xenofóbicos, o desemprego, a agressão aos meios ambientes, os conflitos religiosos e étnicos. E a resposta do oitavo vai estar na letra D. O nono, sobre a nova guerra mundial, assinale VOF, marcando a sequência correta. A nova ordem mundial, ela corresponde sim ao fim dos conflitos norte e sul, dos conflitos leste e oeste, representado pelo capitalismo e pelo socialismo. Tá? Então, aqui está o contrário, e essa primeira alternativa vai estar errada. Tem como característica o aparecimento de novos centros de poder, como o Japão, a Alemanha, certo? Então, primeiro falso, segundo verdadeiro. Sua característica principal é a bipolaridade, errado, é a multipolaridade, especialmente na economia. Então, falso também. Significa um plano geopolítico internacional das correlações de poder entre forças dos Estados nacionais após o fim da Guerra Fria? Verdadeiro. Então, nós ficamos com a
A letra A para o primeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E o 10º. Os BRICS, agrupamento formado pelos 5 grandes países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam uma característica da nova ordem mundial que está corretamente indicada. Bom, os BRICS, esse agrupamento de países, que tem interesses políticos e econômicos mútuos. Os BRICS, eles é um acrônimo do início das palavras, né? Aliás, das letras dos países que fazem parte, que é o B de Brasil, o R de Rússia, o C da China, o I da Índia e o S, que é da África do Sul, só que é escrito em inglês. Esse agrupamento de países, eles possuem interesse político e econômico comum, e a formação de um bloco de países desse porte, ele é uma das alternativas para instituir um novo polo de poder no contexto da nova ordem mundial. Então, a resposta dele vai estar na letra E. Com isso, terminamos a nossa correção. Até o nosso próximo encontro, pessoal.